Meus irmãos, vamos ouvir o ensinamento de Jesus hoje, Lucas capítulo 21. Esse texto é um texto muito importante para nós, do qual fala sobre alguns aspectos da questão mais esperada por nós, que é a volta de Cristo. Lucas capítulo 21. Gostaria de ler com os irmãos uma parte aqui para termos o contexto, do 25 ao 36. Ficaremos mais concentrados no versículo 34, mas vamos fazer a leitura de Lucas 21, do 25 ao 36. Assim diz a palavra do Senhor. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Senhor nosso Deus, nós temos tantas coisas que aguardamos, mas a vinda de Cristo Jesus para a Tua igreja é o aguardo nosso, Senhor, mais importante. Estamos caminhando para isso. Sabemos, Senhor, que falta pouco. Em breve, aquele que vem virá e não tardará. E nós, Senhor, precisamos ser instruídos, Senhor, para que no meio desse caminhar não venhamos a nos perder, não venhamos a envergonhar o Seu nome, não venhamos, Senhor Deus, a perecer no meio do caminho. Mas sabemos que o Senhor em Sua palavra nos traz mais uma vez. O Senhor nos alcança com Sua graça e misericórdia. Graças a Deus o Senhor é longânimo para conosco. Senão, Senhor Deus, estaríamos sem a menor esperança. Não teríamos qualquer segurança, Senhor, em nosso prosseguir. Mas o Senhor, assim como fez com Pedro, toma a gente pela mão direita, Senhor, e nos traz de volta. Então te pedimos, clamamos a Ti por Sua palavra hoje, Senhor, para que o Senhor possa trazer mais uma vez o alerta da Sua vinda em nossos corações, para que possamos estar preparados para a volta de Cristo. Assim nós oramos em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vou fazer uma pergunta retórica, é claro. Você quer aprender com Jesus a estar preparado para a sua vinda? Você tem interesse em avaliar o seu viver à luz do retorno de Cristo? Ou você prefere ignorar tudo isso e ser condenado por toda a eternidade? Irmãos, eu posso dizer, porque a Bíblia diz que somente um remanescente estará preparado, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. E o tema central aqui dessa passagem, da grande profecia do nosso Senhor, é a sua segunda vinda para julgar o mundo. Irmãos, as fortes expressões aqui usadas, nesse contexto, parecem se referir a um evento de enorme magnitude, inaplicável a algo menor do que a vinda de Cristo Jesus. Às vezes as pessoas interpretam apenas como uma referência à destruição de Jerusalém pelos romanos no primeiro século,
mas seria uma leitura aquém dos grandes fatos relatados aqui. O que a gente encontra aqui, irmãos? Nós vemos as futuras expectativas que acompanharão a segunda vinda de Cristo. O nosso Senhor falou de sinais no sol, na lua, nas estrelas, além de uma grande angústia entre as nações perplexas pelo som estrondoso do mar e das ondas. Irmãos, a Bíblia diz, as pessoas desmaiarão de terror com a expectativa dos eventos que estão por vir, porque os céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Irmãos, esse cenário é especialmente impressionante e, de certa forma, assustador. Embora não seja fácil compreender o significado do texto, de cada detalhe, uma coisa é certa: a segunda vinda de Cristo será acompanhada por tudo o que pode abalar profundamente os sentidos dos corações dos homens. Irmãos, os irmãos conhecem a palavra de Deus. Se o evento do Monte Sinai, quando a lei foi dada, foi tão perturbador que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, quem dirá quando Cristo voltar, aquele que é a lei, aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, aquele o qual o fim da lei é Cristo. Irmãos, o susto, a reação de soldados preparados para a guerra, a Bíblia mostra isso. Se os soldados romanos tremeram, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, Mateus 28:4, quando o anjo rolou a pedra e Cristo ressuscitou, maior será o terror quando Cristo vier julgar o mundo, o Senhor dos exércitos. Irmãos, a consequência natural de quem vive de forma imprudente, a consequência natural de quem vive de forma negligente é de tremer ao ouvir sobre a segunda vinda de Cristo e querer fugir. O que fará essa pessoa, irmãos, quando todas as atividades terrenas cessarem de repente e os seus bens se tornarem inúteis? O que essa pessoa fará quando as sepulturas se abrirem ao seu redor e a trombeta convocar todos ao julgamento? O que fará ao ver Jesus, a quem rejeitou, vindo nas nuvens e colocando todos os inimigos sob seus pés? A Bíblia diz, e claramente isso acontecerá, eles dirão aos montes: cubram-nos, as colinas caiam sobre nós, mas será em vão se nunca antes clamaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não adianta depois tentar clamar por uma montanha. Irmãos, naquele dia, bem-aventurado será aquele que, já arrependido, foi purificado pelo sangue do Cordeiro e escapou da ira vindoura. E por isso eu preciso enfatizar também que os versículos aqui mostram um outro lado também. Os versículos aqui mostram a segurança dos verdadeiros crentes no momento do segundo advento de Cristo. Jesus disse, irmãos, para os seus discípulos, ao começarem essas coisas a suceder, a toda aquela coisa que abala os corações dos homens, ao começarem essas coisas a suceder, exultai. Como pode isso, irmãos? Erguei a cabeça. Imagina, está todo mundo se perturbando, um terror tremendo acontecendo. E para os discípulos, exultem, se alegrem, ergam as suas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima, o versículo 28 diz. Embora, irmãos, os sinais da vinda de Cristo sejam assustadores para os incrédulos, eles não devem gerar medo no coração do verdadeiro crente. Pelo contrário, ele deve se encher de alegria, pois a sua libertação total do pecado, do mundo, do diabo, as tristezas, as frustrações, a morte, tudo isso acabará. Olha só como é interessante. O dia em que o incrédulo perderá tudo será o dia em que o crente receberá a sua total recompensa. No mesmo momento em que as esperanças dos incrédulos acabarem, as esperanças dos crentes brilharão lá no céu, mais forte ao verem Jesus Cristo. É uma diferença enorme. Mas é claro, Jesus, ele não deixa de nos exortar, apesar de uma esperança viva. Por quê? Porque nós tropeçamos em muitas coisas. Porque nós somos esquecidos. Podemos nos distrair. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você pensou na volta de Cristo? Será que essa semana, em algum momento de sua devoção, você parou? E Deus faz isso com você. Faz quase que você sentir a volta chegando.
E você para um pouco e começa a pensar, podia ser agora, Senhor. Como será a volta de Cristo? Parece que você, em seu interior, o Espírito Santo começa a conduzir você a pensar na volta do Senhor Jesus Cristo. E as coisas começam a mudar de sentido, o peso de algumas coisas são menores, só de pensar na volta de Jesus. Você crê que a volta de Jesus é verdadeira? Que esse mundo vai passar, irmãos? Você tem certeza disso? Você crê nisso? Porque as coisas são transformadas com essa perspectiva. A gente percebe então que Jesus está buscando que os seus discípulos não se esqueçam da sua volta e estejam preparados para o seu retorno. É interessante que se algum parente vai visitar a sua casa, você sabe que ele está chegando, você começa a se preparar, né? Você compra comida para fazer uma refeição, você ajeita um quarto para ele, prepara as coisas, deixa tudo pronto, ajusta os compromissos, tudo isso para estar preparado para a chegada de uma visita de um parente. Mas, irmãos, considerando a vinda do Senhor, que é infinitamente mais importante e é certa, Jesus basicamente ensina como estar preparado para a sua chegada. O que você deve evitar para não ser encontrado junto com os incrédulos naquele dia. O que você deve fazer para ser um servo vigilante. Aí você pode questionar, mas a salvação não está garantida? Vai surtir algum efeito essa exortação? Se a salvação está garantida, eu não preciso fazer nada. É aí que a gente pode nos enganar. Por quê? Porque se a salvação está garantida, você não será um ouvinte negligente. Os seus olhos estarão valorizando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Se a salvação é garantida para você, em você foi gerada uma busca. Que busca é essa? Uma busca por ser achado naquele dia não em falta, mas uma busca por ser achado naquele dia esperando Jesus Cristo. Isso faz parte do seu proceder. Essa é a garantia da salvação gerada em você, transformando as suas expectativas. Isso define um cristão genuíno. Irmãos, enquanto os ímpios pouco se importam com a vinda de Cristo, o cristão vive olhando por fé diretamente para ela e tudo muda no seu viver. Nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aí eu te pergunto, em qual grupo você está essa noite? Você está entre aqueles que desejam a volta de Jesus ou entre aqueles que torcem para Jesus demorar mais? Você está entre aqueles que se preparam para a sua volta ou entre aqueles que vivem em total despreparo? São muitas verdades aqui, irmãos, para enfatizarmos. Mas vamos hoje no verso 34, tendo em vista a vinda do Senhor, aprender um pouco com o nosso Cristo como está preparado. Versículo 34, Jesus está dizendo assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Primeira pergunta: havia necessidade de alertar, irmãos, os próprios apóstolos contra pecados como esses? Havia necessidade. Então, irmãos, certamente há uma razão para alertar mesmo os cristãos fortes contra os pecados mais grosseiros. Nós não somos sábios se nos considerarmos fora do alcance de qualquer pecado. A gente precisa buscar, irmãos, então, ressaltar os perigos espirituais que existem hoje. E todos os crentes serão expostos por esses perigos até o dia final. Então precisamos estar preparados. E o primeiro perigo que Jesus coloca aqui é o perigo de descuidar-se de si. Acautelai-vos por vós mesmos. Não é interessante isso? Porque parece que isso é o proceder comum de toda a humanidade. Algumas pesquisas do IBGE, outros institutos, sempre se preocupam com a maneira como as pessoas gastam o seu dinheiro, com o que elas mais se preocupam e fazem esses tipos de pergunta, gastos financeiros, para onde é destinado determinado tempo, atenção, finanças. E em todas elas, a maioria dos gastos, além dos necessários para sobreviver, é para o cuidado de si mesmo. O mundo todo cuida de si mesmo. As propagandas estão aí, os irmãos podem acompanhar, as maiores vendas de cosméticos e produtos para cuidar da sua pele, para manter você bem, para dar uma maquiada aí na sua idade, e as coisas vão acontecendo desse jeito.
Mas assim, irmãos, a gente sabe que isso existe, e a gente sabe que, de certa forma, isso é esperado. A Bíblia diz, em Efésios 5, 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Cuidar de si mesmo não precisa de uma revelação especial para saber que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Irmãos, apesar de ser um senso comum, cuidar de si, não necessitando uma revelação especial para isso, não significa que a Bíblia ignora as coisas, mas Jesus ele traz algo mais profundo sobre isso. Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos. A diferença está no objeto do nosso maior cuidado. A diferença está na área que devemos cuidar. O mundo fala sobre cuidar das nossas coisas, do que possuímos, dos patrimônios. O mundo fala do cuidado em relação à estética, nossas roupas, procedimentos, saúde corporal. Isso não é de todo errado. Tem o seu valor, mas para o mundo tudo isso é estimado acima da vida espiritual. Mas o nosso mestre não deixa isso esquecido. Então ele diz: acautelai-vos por vós mesmos. E pelo contexto que nós vimos, nós sabemos que isso significa: cuidem do que pode lhes garantir preparação para a minha volta. Esse é o maior cuidado que nós devemos ter. Mas a minha pele está enrugando. Mas você está se preparando para a volta de Cristo? Na balança do crente, é muito maior a volta de Cristo, não deveria nem se comparar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, a gente conhece esse texto também. O apóstolo Paulo, além de várias outras recomendações, exortações, ele também fala para Timóteo o seguinte, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, um verdadeiro homem, mulher de Deus, se concentrará no cuidado de si mesmo. Isso não é egoísmo, mas reflete, é claro, a santidade pessoal. A santidade, irmãos, deve ser buscada, o cuidado com a sua alma. Timóteo, você foi salvo, não há algo para você acrescentar no passado, na sua justificação, mas existe a santificação agora. Timóteo deve estar sendo santificado diariamente, progressivamente, separado do mundo e para Deus, cuidando de si mesmo, sendo transformado de glória em glória na própria imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos ser assim, irmãos, senão não faz sentido você dizer: eu estou esperando Jesus voltar e viver como o mundo vive. Isso não faz sentido na caminhada cristã. Na Bíblia nós somos chamados a tomar um extremo cuidado com as nossas almas, porque o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vai ganhar nada, irmãos, perde tudo. A gente precisa lembrar disso. Por isso Jesus está falando para os seus discípulos: acautelai-vos por vós mesmos, olhe para vocês, traga atenção para si. Irmãos, essa noite, traga atenção para a sua alma. Como está a sua alma, meu irmão? O que está abalando a sua alma? O que está tirando você de viver para Deus? Você precisa prestar atenção nisso. Quer ver como nós nos descuidamos de nós mesmos constantemente? O que você assistiu essa semana? O que os seus olhos fixaram? Quais foram os seus desejos, os seus prazeres, os seus deleites? Refletiram a eternidade de alguma forma? Ou será que tudo isso só quer dizer que você está buscando prolongar mais o tempo aqui na terra? Tentando encontrar mais coisas aqui na terra para se satisfazer, porque a eternidade não é satisfação para você. Quer ver como nos descuidamos de nós mesmos? Existem questões, irmãos, muito importantes. Como é que vai a sua luta contra o pecado? Flertou com o pecado mais um pouco essa semana? Provou dos prazeres transitórios do pecado? Ou preferiu, como Moisés, ser maltratado junto com o povo de Deus? Não faça, irmão, qualquer coisa da qual você fique com medo, caso esteja vivendo a sua última hora de vida. Caso você soubesse a data final de todas as coisas, e aí você estaria preparado. Mas nós sabemos que a volta de Cristo será repentina. Quer ver como descuidamos de nós mesmos? Como está a sua oração? Jesus diz aqui no texto que nós lemos, irmãos, versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo orando.
o nosso cuidado com a nossa alma sempre irá refletir em nossa oração. Não adianta dizer, eu estou me cuidando, eu estou esperando a volta de Cristo, se você não está em oração. Se a sua oração é simplesmente uma oração corrida antes do almoço, corrida antes de sair, correr, fazer um monte de coisa. No final do dia, aquela oração quase dormindo e caindo na cama. Cadê o cuidado, a preparação? Será que pode ser dito sobre você mesmo o que foi dito sobre Daniel? Que orava 3 vezes ao dia, que sobre um decreto de ser lançado na cova dos leões, o que é isso? Pena de morte para todos os que por um espaço de 30 dias fizessem petições a qualquer homem, a qualquer Deus que não fosse o rei Dário, e mesmo assim Daniel manteve a sua constante oração. Eu já ouvi alguns dizerem que esse decreto nos dias de hoje não preocuparia muitos crentes, porque eles raramente oram. 30 dias sem orar? Já passei mais tempo. Oração, irmãos. Oração é importante para a preparação. Quer ver como descuidamos de nós mesmos? A nossa leitura da palavra, ou a falta dela, vai exemplificar o descuido de muitos crentes com a sua alma. Se você se reúne hoje, Deus queira que não seja assim, que Deus nos ajude, mas você se reúne depois do culto, irmão, conta a bênção. Que texto essa semana te cativou? Que palavra de Deus que você lendo a sua Bíblia, o Senhor falou com você? Meu irmão, essa semana não deu, estava muito corrido, eu não tive tempo para ler a Bíblia. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer o seguinte, meu irmão, eu tinha muitas prioridades da minha vida essa semana, mas a Bíblia não era uma delas. É isso que a gente está dizendo. Como eu posso passar uma semana sem encontrar na palavra do Senhor o alimento para eu viver? Mas isso é um descuido de nós mesmos. Então, dos perigos espirituais que todos nós, todos os crentes estão expostos até o dia final, o primeiro é descuidar de si. Jesus diz, acautelai-vos por vós mesmos. E o segundo é consequência do primeiro. Quem descuida de si, sobrecarrega o coração. Na sequência do nosso texto, versículo 34, Jesus diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. E Jesus exemplifica, sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Irmãos, estar sobrecarregado, literalmente é ficar pesado, como geralmente acontece com alguém que fica intoxicado. A palavra orgia aqui representa um lado que não é sexual, mas é diretamente ligado a ter fortes dores de cabeça, tontura, como alguém que comeu, bebeu demais, se preocupou demais com as coisas do mundo. Tomar cuidado para não ficar preso pelo uso impróprio de coisas lícitas, por buscar tantas coisas que você se esquece da volta de Jesus Cristo. Vai dizer que não é assim, irmãos? Às vezes a gente está tão preocupado com comida, bebida, com prazeres, que a gente se esquece que Jesus voltará. É possível isso acontecer? Jesus está dizendo, acautelai-vos. Isso sobrecarrega o coração. Seus corações não podem ficar sobrecarregados com a fartura, embriaguez, comer, beber em excesso. Oprime, sobrecarrega o estômago, desordena o corpo, entorpece os sentidos, torna a mente inoperante, pesada, imprópria para exercer os exercícios espirituais. A leitura, a meditação, a oração. Não é só preocupação que te faz deixar de orar, irmão. Às vezes é uma pizza. Não é mesmo? Às vezes você vai, exagera. Nunca vi alguém dizer assim, mas comi uma pizza inteira sozinho. Que vontade de orar agora. Sabe, eu fiquei tão cheio da pizza que parece que eu preciso orar 1 hora agora. Meditar, ler a palavra de Deus, né? A melhor coisa, né? Você se encher dos prazeres e depois ir ler a Bíblia. É isso que acontece, irmãos? Acho que não sou só eu que passo por isso, posso passar por isso. Tenho que me cuidar nisso aqui. Então, é importante pensarmos nisso. Uma vez perguntaram ao pregador Jonathan Edwards, conhecido, além de outros motivos, né, pelas suas firmes resoluções, se existia alguma alegria ou satisfação que deveria ser permitida, além daquelas alegrias de ir ao culto, ler a Bíblia, orar, louvar. Ele disse, é claro, existem outras alegrias que são permitidas. Senão você não se alegraria ao ver um ente querido que se aproxima de você. E se não,
você não teria nenhum prazer, a sua disposição biológica quanto à alimentação seria retraída. Nós precisamos louvar a Deus, agradecer ao Senhor pelo quê? Pelo nosso paladar também. Graças a Deus você pode provar coisas diferentes, sentir sabores, isso é muito bom. Mas a questão deve ser respondida desse modo. Nós nunca devemos nos permitir qualquer prazer que não contribua para a vida cristã, que te faça se esquecer de uma volta de Cristo, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Como é que pode? Prazeres, alimentação, comida, coisas que deixam você pensando tanto nelas que você está sobrecarregado e se esquece que Jesus vai voltar. Como é que pode? Mas acontece. Então, nós precisamos manter a mais rígida temperança, inclusive nessas coisas. E Jesus continua dizendo: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. E depois ele continua dizendo: sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Meus irmãos, os cuidados dessa vida. O que comeremos? Também está relacionado, né? O que beberemos, com que nos vestiremos, todos os cuidados ansiosos e mundanos, sendo para a alma como o descontrole é para o corpo, porque existe, irmãos, um estar embriagado com tonturas, com dor de cabeça, por causa do mundo. Assim como com o vinho, então aquele que está desse jeito, ele está lá, embriagado, sobrecarregado, com tonturas, por causa das preocupações deste mundo. Lembre do que foi pregado há pouco tempo pelo pastor André, sobre a semente que cai sobre os espinhos, e são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. É impressionante, né, irmãos, porque se a gente for para um pêndulo, para um lado ou para o outro, a gente se sobrecarrega. Sejam com prazeres, mas sejam também com preocupações. Filipenses capítulo 4, o que a Bíblia nos ensina? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha só isso, irmãos, aqui a ansiedade está descrita, uma palavra, né, que tem a sua raiz em dividir, ansiosos aqui. Como se Paulo estivesse dizendo assim: o seu coração pode se sobrecarregar com todas as divisões que a sua vida possui. Existem tantas áreas para você se preocupar. Paulo está dizendo: não andem tentando cuidar de todas elas, querendo ser a solução de tudo. Não é assim que começa a ansiedade? Quer solucionar todas as coisas. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Mais uma vez, a Bíblia diz que sobrecarregar o coração com as preocupações da vida refletem um descuido de si. Gera um afastamento das coisas mais básicas de um viver cristão. Não sei se você já passou por isso, mas você pode dizer: é tanta preocupação que eu não estou conseguindo nem orar. Aconteceu já com você isso alguma vez na sua vida? Eu estou tão preocupado, mas tão preocupado, meu coração está tão sobrecarregado com as preocupações, que eu não estou conseguindo orar. É impressionante, né? Mas acontece. É tanta coisa para resolver, são tantas coisas para precisar tomar uma decisão, que eu não leio a Bíblia, onde tem a sabedoria. Mas acontece, você está tão sobrecarregado com as preocupações, com coisas, escolhas, decisões, que você não lê a Bíblia. Agora olha o que Jesus diz. Nosso Cristo que é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 6, vamos abrir a palavra de Deus. Esse texto, claro que para os irmãos também, para mim, ele é muito especial, em alguns momentos já de ansiedade pelas coisas da vida. O Senhor já trouxe refrigério através desse texto, né? Mateus capítulo 6. Versículo 25 em diante, Jesus está dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu,
não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Não tem poupança, para elas. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A resposta, ninguém. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. O que Jesus está dizendo? Não sobrecarregue o coração com isso, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Fazendo uma reflexão, irmãos, com Lucas 21, é como se Jesus dissesse assim: se você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ficar sobrecarregado. O seu coração vai ficar sobrecarregado com as preocupações deste mundo. E se você fizer a conta, o que vale mais? Comer, vestir, beber. O que vale mais? Você querer se garantir aqui nessa terra? Ou você está preparado para a volta de Jesus? Para que estar sobrecarregado com coisas das quais o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos delas? Não é impressionante isso, irmãos? Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo que os gentios é que procuram todas essas coisas. Por que os gentios? Porque não creem. Jesus está dizendo homens de pequena fé nesse contexto. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas. Você pode falar de um problema, de uma falta, de uma escassez para algum colega, para algum amigo, para algum irmão. É uma coisa. Mas você saber que o seu Pai Celeste sabe de tudo isso, isso deveria trazer um descanso nele. Então, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam velar até a sua volta. Embora ele tenha dito isso há 2000 anos, a sua verdade permanece. Não deixe que a sua mente, o seu espírito se embotem com uma vida descuidada, comida, bebida, prazeres do mundo, ou com as preocupações do mundo, para tornar você alguém pesado na sua vida cristã. E então, irmãos, reforçando os perigos espirituais, todos os crentes estarão expostos até o dia final. Primeiro, descuidar de si, acautelai-vos por vós mesmos. Segundo, consequência do primeiro, quem descuida de si sobrecarrega o coração, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E então, o perigo final e totalmente destrutivo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que perigo é esse? O perigo da volta de Cristo vir de surpresa para alguém. E Jesus está falando para os seus discípulos. Quando não o esperamos, quando não estamos preparados para isso, meus irmãos, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que quando forem chamados para se encontrar com seu Mestre na glória, que estejam aguardando, para que a volta dele não os surpreenda como uma armadilha, como um laço. Então, irmãos, essas palavras são dignas de toda admiração. Essas palavras não foram dirigidas aos fariseus, perseguidores de Cristo. Essas palavras não foram dirigidas aos saduceus, incrédulos, ou aos romanos devassos. Foram dirigidas a Tiago, Pedro, João e os demais apóstolos, irmãos. Homens que haviam desistido de tudo por amor a Cristo. Haviam provado a realidade da sua fé por intermédio de sua obediência amorosa e apego ao Senhor. Mas Jesus diz, cuidado para que a minha vinda não venha repentinamente a vocês. Como um laço. Pedro, cuidado. Tiago, cuidado. João, cuidado. Irmãos, não existe um pecado tão sério que um crente muito piedoso não possa cair nele. Não existe um crente tão espiritual que não esteja sujeito a cair em um pecado bastante grave, irmãos. Noé, ele escapou do dilúvio, das contaminações do mundo, mas depois foi vencido pela embriaguez. Abraão foi o pai daqueles que têm fé, mas por incredulidade, não crendo na proteção de Deus, faz uma mentira, dizendo que Sara é sua irmã, tentando fazer uma enganação ali.
Ló não participou da impiedade de Sodoma, mas após sair daquela cidade caiu em pecado na caverna em que se refugiou. Moisés era o homem mais manso da face da terra, mas perdeu de tal modo o autocontrole que falou com ira e imprudência, ferindo a rocha no deserto. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas se afundou em um hediondo adultério. Acautelai-vos por vós mesmos, Jesus diz. Irmãos, esses exemplos são profundamente instrutivos, porque a gente precisa ter sabedoria, irmãos. As advertências do nosso Senhor nessa passagem nos ensinam a, primeiramente, cingirmos de humildade. O que a Bíblia fala? Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Veja que não caia. Meu irmão, toma cuidado. Não se ache um super crente. Não ache que você, continuando desse jeito, vivendo a sua vida espiritual aos frangalhos, você vai chegar na eternidade tranquilo. Cuidado! Se Jesus disse aos seus discípulos isso, você tem que tomar cuidado. Sai daqui e passa a semana em oração, em leitura da palavra de Deus, buscando pela eternidade. Senhor, eu não almejo mais a eternidade, mas eu quero, eu preciso, eu clamo a Ti, tenha misericórdia de mim. Precisamos fazer isso, irmãos. Jesus ensina sobre o perigo de vivermos descuidadamente e a volta de Cristo nos pegar de surpresa. Irmãos, podia acontecer tanta coisa com a gente. Acidente, atropelamento, qualquer coisa. Crises no país. Mas o que não pode acontecer é a vinda de Cristo nos pegar de surpresa. Não pode, irmãos. Não pode, irmãos. Não devemos estar assim. Talvez, será que eu estou preparado? Será? Se Cristo vier agora, irmão, você está preparado para a volta de Cristo? Ele disse, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Irmãos, assim como uma armadilha apanha um animal de maneira inesperada, Jesus está dizendo, assim também, de modo repentino e instantâneo, acontecerá a segunda vinda do Filho do Homem. Irmãos, o dia exato de nosso Senhor Jesus Cristo vir a este mundo foi propositalmente ocultado por Deus. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mateus 24, 36. No entanto, em um aspecto, todos os ensinos das Escrituras são claros e inconfundíveis. Quando acontecer a segunda vinda de Cristo, será um evento súbito e inesperado. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como um ladrão que repentinamente à noite vai até uma casa sem informar em que dia virá, assim será a vinda do Filho do Homem. Os negócios no mundo continuarão a ser realizados normalmente, assim como foi nos dias de Sodoma, nos dias antes do dilúvio, os homens estarão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Então Jesus diz, cuidado, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O servo de Deus certamente reconhecerá que só existe uma atitude digna daquele que crê nessa verdade. Está constantemente preparado para se encontrar com Cristo. Se você crê na volta de Jesus, se prepare para ela. É simples, irmãos, mas precisa ser assim. Aí a questão, né, será que eu devo abandonar então meu trabalho? Será que eu devo ficar só em casa lendo a Bíblia? Não. O Evangelho nos ordena viver como pessoas que esperam o retorno do seu Senhor, cuidando de si mesmo. Olha como é simples. Cuidando de si mesmo como? Em santidade, oração, evitando a sobrecarga do coração pelos prazeres ou pelas preocupações deste mundo. É simples, mas só aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo consegue fazer. É simples, mas o mundo nunca vai conseguir fazer. Só aqueles que são dele conseguirão viver assim. Irmãos, Eclesiastes 9,12 diz, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Eu gostaria de falar, como Cristo está mostrando aqui para os discípulos, de uma questão importante. Existe um relaxamento espiritual que precisa ser combatido. Irmãos, a pessoa relaxada, descuidada, ela não está atenta às coisas que acontecem à sua volta. E Jesus volta. Olha, claro que uma das passagens mais enfáticas quanto a isso é Mateus capítulo 25. Vamos abrir esse texto.
Nós conhecemos a parábola das 10 virgens. Meus irmãos, olha o que esse texto diz. Mateus capítulo 25. Jesus diz assim, versículo 1, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, as 5 virgens prudentes não apenas se vestem, não apenas caminham na direção para aguardar o noivo, mas elas têm azeite em suas vasilhas. No grito de lá vem o noivo, elas saem e elas vão ao encontro do noivo. Mas as nécias, as loucas, elas saem para comprar azeite, tentando comprar azeite. O que é isso, irmãos? Elas estão tentando fazer uma preparação que elas não tinham. Elas estão tentando conseguir algo que quando o noivo chegou, elas não tinham. E a pergunta que eu faço, olhando para essa parábola: deu certo isso? Não deu certo, irmãos. Irmãos, isso é terrível. Não deu certo. As 5 virgens nécias que não tinham azeite foram deixadas do lado de fora. Irmãos, Jesus diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não quero ouvir isso na volta de Cristo. Você quer ouvir isso na volta de Cristo? Não vos conheço. Existe a seguinte percepção, irmãos: não se compra espiritualidade. Você não pode comprar espiritualidade. No último dia, quando a trombeta soar e Cristo voltar, não haverá lugar para comprar proximidade com o Senhor. Você entende isso? No último dia, quando a trombeta soar, não vai dar para você comprar intimidade com Deus. Não vai dar. Não vai dar para você comprar salvação. Não haverá um jeitinho brasileiro, uma gambiarra espiritual. Ou você está preparado, ou será deixado do lado de fora dos portões celestiais. Essa é a realidade. Não se compra a espiritualidade. Então, vá orar, vá ler a Bíblia, vá buscar o seu Cristo, vá se preparar para a volta do noivo. Não existe outra saída. E é claro, é recompensador, porque estar na presença de Cristo é aquilo que nós desejamos. Nós só queremos ir para a eternidade porque Cristo está lá. Em resumo, irmãos, Jesus, ele nos ensina: o meu dia será grandioso, tudo será abalado, o mundo estará desatento, mas para os meus discípulos será diferente. Vocês se alegrarão com a minha volta, mas para isso, cuidem da sua vida espiritual. Tenham cuidado, pois os que não cuidam ficarão com o coração sobrecarregado pelos prazeres e também pelas preocupações do mundo, e se esquecerão da minha vinda. Por isso Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu quero estar preparado para a volta de Jesus Cristo. E você também? Amém?
Vamos aguardar a volta de Cristo, preparados para ela. Maranata, a hora vem Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é longânimo para conosco. Talvez aqui, Senhor, muitos de nós diríamos assim: se Cristo voltasse hoje, eu não me sinto preparado para a sua volta. Mas se o Senhor tem filhos seus aqui, que ainda estão teimando em se preparar, que ainda estão descuidados, com a sua bondade o Senhor há de alcançá-los essa noite. Com o seu poder o Senhor há de restaurar a vida espiritual de muitos irmãos aqui essa noite, Senhor. Senhor, a tua volta, Senhor, nós não estamos falando de outra coisa, é a sua volta, o nosso Cristo. Senhor, precisamos estar preparados, Senhor. Olha aqui para a sua igreja, Senhor. Estamos reunidos aqui, o Senhor sabe a vida que tivemos, o Senhor sabe a semana que passamos, o Senhor sabe o tempo que nós olhamos para a eternidade, o Senhor sabe o tempo que nós negligenciamos, o Senhor sabe a busca que temos, o Senhor sabe a falta da busca que nós temos. Mas, Senhor, que os teus olhos nos encontrem agora em misericórdia, Senhor, em bondade, para que a tua igreja mais uma vez se lembre do noivo que está vindo, para que a tua igreja não fique negligenciando a busca por espiritualidade, por estar na sua presença, Senhor, para que naquele dia sejamos encontrados com Cristo, para que naquele dia, Senhor, sejamos encontrados como aqueles que aguardam a sua vinda. Senhor, que possamos cuidar da nossa alma, cuidar de nós mesmos, velarmos pela eternidade muito mais do que pensar nas coisas dessa terra. E assim, Senhor, o Senhor há de sustentar cada um dos seus, firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. A tua palavra nos diz, é necessário que os que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Que a nossa busca seja recompensada, Senhor, inclusive no final de todas as coisas, quando encontraremos aquele que nós buscamos face a face na glória. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém.